Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IAI, um podcast da Saliva que trata de negócio, tecnologia e comunicação. Dessa vez um formato um pouco diferente. Eu vou estar falando hoje com Júlia Forte, que é líder de conteúdo da Lemango, uma empresa do grupo Elevenco, o mesmo grupo do qual faz parte a Saliva. E a gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre todo o universo de Creator Economy, até porque além de ocupar esse cargo na Lemango, a Júlia Forte já é creator há muito tempo, né? Um YouTube bombado aí, mais de 1 milhão. YouTube mais de 1 milhão, Instagram mais de 200 mil. É isso, então a gente vai usar um pouco da expertise de Júlia para esclarecer alguns pontos e aprofundar alguns assuntos. Para você que está chegando agora, não esqueça de ativar o sininho, de seguir a gente, de dar um like se achou legal, comentar. Tô indo bem, né? Nunca fiz isso ótimo. Na minha vida. Blogueiro. Tipo... Eu sempre quis fazer isso, na verdade. A gente tá brincando que a gente tá no Diva do Cal, tá no momento de terapia corporativa. Mas prazer, eu sou a Júlia, sou no momento líder de conteúdo na Lemango. Lemango, laboratório de conteúdo aqui do grupo Elevenco, onde a gente trabalha mesmo criando conteúdo nativo. A gente faz muita coisa junto com a Saliva, inclusive como agência criativa de muitos projetos. E eu crio conteúdo há mais de 10 anos, então comecei no YouTube, fui vendo mesmo a criação de todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Snapchat, que é o falecido Snapchat. Acho que esses anos todos criando conteúdo me trouxe uma bagagem muito legal para poder também estar trabalhando hoje de frente, não só com uma produtora, mas com marcas e projetos muito legais. A gente combinou o jogo aqui de aprofundar um pouco nessa coisa de que os creators estão se tornando marcas, né? Empreendendo como marcas, mas eu acho que seria legal até pela sua experiência a gente traçar um pouco da evolução do que foi, assim, do que tem sido o universo da Creator Economy, né? Como é que era há 10 anos e o que você sente de diferente, assim? Eu queria falar um pouco sobre. É muito doido que esses dias eu tava pensando, assim, que acho que a Júlia de 10 anos atrás não imaginaria como a criação de conteúdo ia se tornar um grande negócio, né? Hoje a gente vê que conteúdo é parte de estratégia das marcas, assim. Quando eu comecei na época, a gente não fazia ideia que isso seria possível. Até tinha, assim, uns formatos de monetização. A gente monetizava muito pela plataforma mesmo. Direto, né? Direto no AdSense, no YouTube. Mas a gente não tinha muito esse contato ainda com as marcas. Mas teve algumas marcas, assim, que foram entendendo o impacto disso na internet. O impacto disso numa venda, numa comunicação. Algumas marcas foram entendendo primeiro e se posicionando, mas eu acho que demorou um tempo. Eu acho que, lembrando, assim, na época que eu comecei na época de Nina Secret, Tássia Coleia, Cauê Moura, PC Siqueira. Então, Caraca. A gente só queria se comunicar e criar. E as marcas foram começar a entender o quanto que essa audiência era importante depois de um tempo, assim. E aí que a gente começou a inserir marcas nos conteúdos. Então a gente ganhava dinheiro monetizando na plataforma e inserindo as marcas também nos conteúdos, no que a gente já ia falar ali. Eu tive uma experiência... Na época que o Facebook bombava, assim, de brincadeira, eu e um dupla meu, que era redator, a gente criou uma página chamada A Vida é Muito Curta. E a gente fez uma piada assim, a vida é muito curta pra tirar o pendrive em modo de segurança, né? E tipo, cara, da noite pro dia, a página chegou a 200 mil seguidores, que na época era coisa pra caraca, assim. E era muito louco, porque tipo, no Facebook você postava uma foto, dava 14 likes a sua mãe, sua avó, sua prima. E nessa página você postava... E era sempre a mesma piada, né? E tinha esse formato antes, que hoje não existe, mas ainda mais é mais fraco, de você ter a mesma piada repetindo, né? Então a vida é muito curta para pentear o cabelo, a vida é muito curta para... Sabe, todo o conteúdo era isso, Era né? isso, se resumia isso. E chegou a um ponto de ser enfadonho, porque era o tempo todo a mesma coisa, mas você botava lá 3 mil likes, 4 mil likes, 5 mil likes, sabe? Sim. E aí teve um momento que a gente não sabia o que fazer com aquilo, era chato de administrar, a gente não ganhava R$1, e só gente pra caralho ali, seguindo e curtindo e tal. E aí, uma vez a DM9 entrou em contato com a gente pra fazer uma campanha. Olha, que legal. Muito louco, e a gente não soube muito, tem muito tempo, assim,
mais de 10 anos, antes de você começar, talvez. E é engraçado isso, assim, porque as coisas foram mudando muito rápido, né? O Facebook praticamente começou a desacelerar as páginas. Você chegou a ter alguma página de Facebook, assim? Eu tive, mas eu sempre fui do YouTube, né? Então sempre fui vídeo, né? Então o meu jeito de criar conteúdo sempre foi por vídeo. Mas existem N formas de criar conteúdo, e até hoje, né? Se a gente for parar pra pensar no movimento que a gente tá vivendo de conteúdo hoje, onde a gente tá vendo, inclusive, avatares, IAs que são criadas pra serem o porta-voz de uma comunidade, a gente entende que não importa muito quem tá na frente da câmera ou como tá fazendo, mas o que tá falando, né? Até falando com Noah, ela falou isso, mas eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu não sei se não vai chegar uma hora que as pessoas vão ficar meio de saco cheio de não ter uma pessoa, né, de verdade ali. Porque tem uns argumentos assim, né? A gente vem num processo de artificialização há muito tempo. Então, você pega uma revista de moda, a modelo não é daquele jeito, né? Porque ela passa por um processo de... Todo esse aparato de fotografia já é uma certa maquiagem da realidade, depois tem a pós-produção, etc. Então não se trata de o que é ou do que não é real, não é sobre isso. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim, desde as pin-ups que eram pintadas à mão e etc. Não é um purismo da realidade, numa defesa ingênua desse ponto, assim. Mas no caso do Creator, você tem um anseio muito pela identificação, na minha opinião, né, com aquela outra pessoa. Então, as gafes, os erros, as imperfeições... Eu acho que isso... Vulnerabilidade, a vulnerabilidade, o fato de você estar ali se expondo. E até um certo lance de, porra, você sabe que dá um trampo. Você sabe que a pessoa acordou cedo, se preparou, se maquiou, botou uma roupa, sabe? Eu acho que isso é o espírito das coisas, né? Não sei se essa coisa de criar avatar, não sei se isso vai acabar, sei lá, dissolvendo um pouco a alma do negócio. Você acha? Eu acho que, como tudo na internet, tem as suas fases. Eu não acho que tem algo que perdure por muito tempo. Mas, de fato, é importante que a gente fique atento e acompanhe o que tá rolando, assim. E também não acho que toda tendência, todo movimento que a gente vê de futuro acontecendo faz sentido para aplicar em tudo. Que é uma sensação que eu tenho, às vezes, na internet com o criador, é que o criador tá sempre afobado pra estar dentro daquela tendência, daquela novidade. Porque é isso, se ele vive só de conteúdo, ele precisa ter do que falar. E uma hora isso vai se esgotando. Se, é sobre a minha vida, sobre o meu estilo de vida, isso vai se esgotando. Então a gente tá sentindo esse momento também de criadores que postam só sobre estilo de vida, que já também não tem mais tanta relevância. O que fazer, né? Não tem mais o que postar. Já não tem mais. Aí é o filho que vai virar blogueiro, que vai virar creator, que a gente também não sabe o que vai ser dessa geração de filhos de blogueiros, né? Então começa a ter uma escassez de assunto mesmo, porque tudo é muito rápido. Uau, interessante, hein? Então, de fato, ter a IA ali para contribuir também é uma forma da gente tirar um pouco dessa escassez e dessa coisa de a minha vida é o meu negócio, né? Tipo, o meu estilo de vida é moldado pelo que as pessoas querem consumir na internet. Eu acho que tem muito esse movimento em vários aí criadores de conteúdo, assim. Massa. Eu tenho uma percepção, assim, eu não sou uma pessoa que consome muito rede social, por uma decisão consciente, né? E eu também não sou uma pessoa das mais antenadas de todos os influenciadores. Eu percebo muito assim, minha esposa ao contrário, né? Ela sabe quem é todo mundo, eu fico assim, como é que pode? Vai ser 700, 800 milhões e ela sabe quem é todo mundo. Ela te atualiza. Ela me atualiza, tipo, a gente tá falando com um fulano de tal aí, fulano de tal? Eu digo... Eu tratando o cara aqui como se fosse uma mina, como se fosse... E é gigantesca e tal, porque eu realmente não tenho muita noção. Mas eu concordo com essa opinião de que há uma tendência de criadores de profundidade, porque esses são os meus preferidos, assim. Não que eu seja melhor, não é isso. É porque eu tenho os assuntos que me interessam de fato. Sim. Sabe? Eu não sou uma pessoa que quero ficar atualizado sobre todos os assuntos. Eu tenho os assuntos que me interessam, né? Então, eu observo muito quando eu tô vendo, eu preciso também ver, né, alguma coisa, esses conteúdos que não significam nada, né? Sabe essas coisas de a pessoa bota um fundo verde, aí põe um conteúdo de outra pessoa e fica com o dedo assim, fica fazendo... Fico olhando para aquilo e digo, que porra é essa, cara? Tipo... virou um formato de conteúdo. Virou um formato, assim. Eu digo, velho... E às vezes é conteúdo que eu já vi.
sabe? E reaparece pra mim, editado por uma outra pessoa. Eu acho isso muito louco. Sim. Então não sei se tá havendo uma certa escassez de assunto mesmo, assim, né? A ponto de que a gente tá entrando num processo de remix e não consigo compreender onde isso vai nos levar, né? E até falando sobre isso, acho que dá pra gente puxar um movimento que tem sido visto de criadores da década passada aí, que foi a galera que começou, que tá ficando cada vez mais offline. Tá criando marca pra se posicionar talvez como dono de uma marca, pra estar na frente de um negócio, um novo desafio, mas de certa forma não tá menos offline, mostrando menos a vida. Acho que talvez é uma sensação de vou tomar poder da minha vida de novo, cuidar da minha saúde mental. Tem gente que já teve filho e não quer expor o filho a esse nível, assim. Então a gente vê esse movimento de gente que vive mesmo de conteúdo, mas que tem diversificado, assim, o modo de fazer negócio. Tipo, ainda continuo fazendo conteúdo, mas hoje eu tô de frente pra Lemango, por exemplo, né? Um desafio que eu aceitei, porque é muito isso. Eu percebi que eu já não tinha mais esse olhar que muitos criadores têm de crescimento. Tipo, eu quero crescer na plataforma em X números. Quero que bata tantos mil views o meu vídeo, milhões, que viralize. Eu senti que eu já tinha dado check em várias etapas, assim. Eu acho que é uma coisa normal de quando você pensa, fiz isso por 10 anos, mais de 10 anos da minha vida. Então é normal, mas a gente vê, eu percebo que não sou só eu. Eu percebo que é um movimento de criadores enormes. A gente pode dar o exemplo da Bianca Andrade, né, Boca Rosa. Sim. Ela hoje é muito mais uma pessoa que tá na frente da marca dela do que Bianca Andrade que cria conteúdo. Claro. E, inclusive, ela, como uma grande criadora de conteúdo, contrata outros criadores para falar da marca dela. Então, isso é um grande exemplo da importância de você fazer com que sua marca também seja um criador de conteúdo e que também invista em criadores de conteúdo que são relevantes. E não só depender de uma cara só, de uma pessoa só, porque pode ser que essa pessoa, uma hora, também não seja mais tão relevante assim. E ela criou um império aí, que é a marca dela, sem precisar vincular totalmente com a imagem dela, né? Eu acho que esse é o core do nosso papo aqui. Queria aprofundar mais, assim, sabe o que você acha? Você acha que isso, então, é uma tendência? E você acha que tem espaço pra tanta gente fazer isso? Não sei, eu acho que tem que ser bem autêntico. E eu acho que cada pessoa vai saber seguir seu rumo, assim. Por exemplo, eu, dando um exemplo do meu movimento, né? Foi muito natural também. Foi uma coisa que chegou a pandemia, eu fiquei 6 meses sem fazer nenhuma publicidade. Eu sempre vivi de internet. Eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso. Caralho. Tipo, eu ficar 6 meses sem trabalho. E aí eu falei, não, chega disso, eu vou começar a levar minha expertise para outro lugar. E aí foi quando a produtora de um casal de amigos nossos tava precisando de gente que sabia fazer vídeo no celular. E aí, quem sabe fazer vídeo no celular? Os influenciadores, ninguém melhor, né? Criador de conteúdo, porque é o que a gente trabalha. A gente trabalha com um equipamento que é leve, que é prático, que é rápido, que tem Nativo. a cara de internet, nativa, exatamente. Você pega uma câmera hoje, ela não tem a mesma qualidade do que você vê o tempo todo no feed. O que você vê o tempo todo no feed é um iPhone, é um Galaxy. A qualidade é diferente, isso já causa uma estranheza na hora que a pessoa tá consumindo ali o conteúdo. E aí eu falei, eu topo, tô aberta aí pra novas coisas. Aí comecei a me infiltrar no meio do audiovisual e perceber que o que eu tinha de experiência como criadora de conteúdo não funcionava só pra mim, só pra fazer negócio na internet. Pra você, sim, entendi. Mas funcionava pra ajudar a alavancar outras empresas, outras produtoras, outras marcas. Essas marcas precisam de gente que sabe se comunicar, que tem experiência do todo, né? Não só tipo, eu sei fazer um bom roteiro, mas eu sei que esse ângulo vai funcionar melhor, eu sei que essa transição vai funcionar melhor, talvez essa linguagem vai ser melhor. Eu comecei a descobrir a importância dessa minha habilidade no mercado que eu não fazia ideia, que eu nunca tinha me exposto para isso. Então eu acho que as pessoas vão começar a descobrir, os criadores. Eu tenho mais facilidade conheço mais produto, mais cosmético, então eu quero embarcar aí e criar um produto. Ou eu quero fazer uma marca de roupa, eu quero abrir um estúdio.
E até serviço mesmo, como você tá falando, né? Exato. Não só produto, mas de se colocar como uma pessoa que conhece e tem expertise da internet, de todas as plataformas possíveis, né? Porque tem um certo frescor. É diferente você vir de uma escola de publicidade e marketing e ter que aprender, né, como é que a internet funciona e você nascer ali, praticamente. Se você tem formação de propaganda, porra nenhuma, né? Foi na intuição, né? Foi assim, eu comecei a estudar quando eu postei meu primeiro vídeo, eu tava no 3º colegial. Tinha 16 para 17 anos. E eu tinha a sensação, porque como a comunidade ali do YouTube de mulheres que criavam conteúdo falava só sobre maquiagem, cosmético, eu falei, bom, eu vou ter que saber me maquiar. Só que eu não tinha, naquela época, eu não tinha como eu saber que, na verdade, o que eu queria era criar e me comunicar. Eu achava que, então eu gosto de maquiagem. Sim. Então, eu gosto de cosmético, mas na verdade não. E aí comecei a fazer uma faculdade de cosmetologia, que envolve tipo estética, cosmético, coisas assim. E aí eu percebi, fiz 3 anos disso. Eu falei, pô, não é isso que eu gosto. E aí meu canal tava crescendo muito na época. Eu entendi que, na verdade, a gente pode falar sobre qualquer assunto. Aí você já não tá falando sobre maquiagem? Já tinha mudado muito, mas ainda o foco ainda era muito essa coisa da beleza, assim. Sim, estética, né? Porque era essa coisa do que as mulheres como criadoras conseguiam falar na época e tinham espaço. Hoje já é muito diferente, uma mulher consegue fazer um vídeo sobre qualquer assunto. Antes não tinha muito isso, você tinha que saber ensinar alguma coisa pra fazer vídeo. Eu tenho uma sensação de que tinham editorias muito rígidas, né? Ou era beleza, maquiagem, comédia, né? Tipo, umas verticais assim. Aí surgiu o lifestyle, que era tipo qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que não fosse esses outros nichos, Eu acho que o lifestyle é uma coisa interessante, porque é o ápice da identificação, né? Tipo, você olha para uma pessoa que você admira e que você gostaria de alguma forma se parecer com aquela pessoa e tal. Tem uma psicologia interessante nisso, né? É quase tipo gerar um FOMO do estilo de vida que aquela pessoa vive. Que às vezes não é real. Que não é real, que tipo, a pessoa que ela produz conteúdo sobre esporte, cara, aquilo é o trabalho dela. Ela ganha pra estar se exercitando. E aí, como é postado de uma forma assim, isso precisa ser replicado na vida do operário ali, da pessoa que pega busão e metrô e gera toda essa expectativa. Mas eu acho que essa coisa de queria ter aquela vida, ou quero tentar ter aquela vida, é o que gera esse consumo mesmo nesse tipo de conteúdo, assim. Eu sempre tenho essa sensação que as pessoas sabem que não é real, que a pessoa ganha dinheiro pra aquilo, mas ela ainda tá em busca de se exercitar 3 vezes na semana. Na semana não, no dia. E ainda trabalhar, sei lá, 8 horas e pegar transporte. Mas tem um incômodo ético, assim, de saber que isso funciona desse jeito pra quem cria? Tem, pra mim tinha. Bastante, assim. Tanto que eu comecei a perceber que muito da minha vida estava sendo moldada pelo que eu queria postar de conteúdo. E quando eu falei, cara, eu vou ficar esse tempo offline, já fiquei 6 meses sem trabalho. Vou explorar outras coisas. E foi muito doido que nessa época que eu fiquei 6 meses sem trabalho nenhum, foi uma época que a gente tava crescendo pra caramba. Não é que eu tava, tipo, flopada, sem número. A gente tava numa crescente muito grande, eu tava numa agência muito legal. Mas acho que o mercado tava meio caótico na pandemia, assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou investir meu dinheiro, sabe? Então, eu falei, eu vou ficar sem postar. Eu fiquei quase 1 ano off, assim. Me joguei bem no audiovisual, comecei a fazer muito freela. E foi muito doido que eu aproveitei essa produtora dos meus amigos e falei, se for pra segurar LED, eu vou estar segurando LED, eu vou fazer qualquer coisa. E aí comecei fazendo o que tinha mesmo. E foi muito nessa coisa do mobile, assim. Então eu percebi que a minha vida no offline mudou muito. Eu me maquiava bem menos, me produzia bem menos. Tinha mais tempo pra viver mesmo. Exato. Eu não sabia o que tava rolando, que fulano atingiu um número X de seguidores, não sabia de nada. E a vida tava sendo ótima. Então você percebe na prática, na sua vida, o quanto que interfere você monetizar com o seu estilo de vida, assim, sabe? E é muito doido que eu acho que quando eu fiquei offline, descobri que eu gostava de muitas outras coisas legais, que eu era útil pra muitas outras coisas e que eu ia ter um futuro profissional muito legal também, eu falei, porque a sensação que dava eu investi tantos anos nisso e agora eu vou estar diminuindo, dando uma trégua.
Mas não, acho que o fato de hoje eu estar até de frente com a Lemango, tá trabalhando com projetos muito legais, assim, mostra o quanto que foi importante esse processo todo. E eu ainda faço os trabalhos como criadora, ainda me sinto uma blogueira, uma criadora. Acho que isso nunca vai sair de mim, porque isso me ajuda no trabalho que eu faço hoje e porque eu gosto também. Mas hoje eu faço na frequência que me é saudável. E de uma forma que me dá prazer mesmo, assim. Ainda ganho dinheiro com isso e é um dinheiro super legal também. E é interessante como muda o jeito de você criar para as marcas. Então, como eu não dependo mais hoje disso, eu só crio para marca que eu realmente acho muito da hora o briefing, o projeto que você acha legal, né? Exato, a campanha que chega faz sentido, é muito interessante. Os prazos, os valores. Exato. Hoje dentro, do que eu posso criar, dentro da agenda que eu consigo, se a marca tá afim de ainda seguir, a Júlia só consegue gravar no sábado e no domingo, e ela ainda consegue botar isso no cronograma da campanha dela, porque eu sei que a marca também quer muito se comunicar com a minha comunidade. Então isso pra mim também é muito interessante, eu levo muito em conta, assim. Então os projetos são muito mais legais que eu me envolvo, e é sempre projetos que tem uma publicidade dentro, mas um assunto que eu já falaria organicamente. Total. E antes não. Melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos, porque pra comunidade é mais gostoso de assistir, pra mim é mais gostoso de produzir. Eu acho que esse é um grande ponto. Porque quando a pessoa tá ali, você tá chamando de comunidade, porque realmente as pessoas querem se sentir parte de uma comunidade, né? Elas estão ali porque elas confiam, acreditam, admiram, né? Então, quanto mais honesta você for, né? E você tiver condição de ser, né? Que às vezes não dá. Sim. Eu acho que com certeza vai ser mais consistente, né, a relação, né? Acho que o resultado é diferente também. E as pessoas percebem, tem a comunidade, assim, gente que cresceu junto comigo, então, que me acompanha desde o YouTube na época de adolescência, me viu casar, me viu noivar, casar, mudar pra São Paulo, voltar pro interior, agora mudar pra São Paulo de novo, mudar um pouco, né, o jeito que eu tenho trabalhado. Então as pessoas ficam felizes também de poder acompanhar esse processo, porque elas cresceram junto. Então muita gente casou na mesma época que eu casei, muita gente também tá afim de mudar a rota profissional, porque eu acho que isso faz parte na vida de qualquer pessoa em algum momento. Você fala sobre isso atualmente nos seus canais? Eu falo menos, eu gostaria de falar um pouco mais. Acho que até é uma pauta que eu quero trazer, assim. Porque é realmente uma coisa que faz parte dessa idade aí dos 30 anos. A galera tem se questionado profissionalmente, assim. Acho que tem muita gente, pelo menos na minha geração, não sei se você sentiu isso, mas a gente tinha muito essa coisa da romantização da vida profissional. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. E eu acho que é muito legal você trabalhar com o que você gosta, mas a gente vive num mundo capitalista onde você trabalhar com o que você gosta tem que ser rentável. Ainda mais se você é criativo, né? Acho que essa é uma grande dificuldade dos criativos, às vezes, de não conseguir ganhar dinheiro sendo criativo. Então, acho que hoje eu consigo levar isso muito mais. Eu ainda trabalho com o que eu gosto, mas eu sei que eu não gosto de tudo com o que eu trabalho. E parte do meu trabalho, por eu ganhar dinheiro com isso, vai me fazer não gostar mais dele. Claro. Tem esse ponto também. Então, acho que você chega numa fase que você é mais prático com essa relação profissional. Sabe o que eu acho legal disso? É porque isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? Então, a romantização do trabalho é uma coisa nova. Mas você ouvir isso de uma creator é diferente, né? Mas por quê? Porque se você for pensar numa coisa de geração, boa parte da garotada hoje tá pensando que o trabalho dos sonhos é ser creator. Exato. Porque você vai fazer o que você gosta, ou você vai fazer maquiagem, ou você vai fazer dança, ou você vai fazer piada, ou você vai se exercitar, ou você vai mostrar a sua vida. Sei lá, qualquer coisa, né? Porque tem tantas possibilidades que você projeta ali como um ideal, onde você pode fazer o que você quiser e ainda ser remunerado e bem remunerado, né? Exato. Só que aí você, pela sua experiência, você mostra que, às vezes é justamente nesse ponto que você quer fazer uma mudança de rota, que você quer ir, por exemplo, essa virada de rota para um universo corporativo. Parece um contrassenso para muita gente, né? Tá bem na contramão mesmo. Mas que pode ser uma alternativa muito boa, né? Pode. Eu acho que, de fato, você poder escolher aonde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, é um privilégio mesmo, assim. Eu acho que eu não tomaria essa decisão em qualquer outra empresa. Acho que foi muito bem conversado e eu me vi
muito confiante para estar aqui no grupo e na Lemango também, mas de fato me questionam sobre isso. Também tem uma outra coisa que eu não sei se... Acho que para todo mundo em algum momento as pessoas vão sentir isso em qualquer área, mas eu sentia que eu já tinha dado tique, né, check em várias coisas na carreira assim, de creator. E eu queria produzir coisas maiores. E eu não tinha essa estrutura para crescer. Que seja em equipamento, que seja em equipe, em volume. Eu já não tinha... Eu conseguiria, mas isso ia me demandar muito esforço, muito tempo, muito investimento. E aí você ter hoje, sei lá, uma produtora com a estrutura de Lemango, Asa 11... E marcas que confiam no nosso trabalho, falei, cara, eu acho que se eu for pra lá, eu vou conseguir criar essas coisas maiores que eu tenho vontade, assim, de explorar mais. Que seja na direção, que seja no criativo, E sabe? é um prazer diferente, né, cara? Eu sinto muito isso também na minha trajetória, assim. Eu comecei em propaganda. Propaganda me salvou, né? Porque eu tinha a ideia fixa de... artista plástico, eu fui músico profissional, né, até os meus 20 anos. E aí eu queria ser artista plástico, entrei na Universidade Federal em Artes Plásticas. Cheguei lá, vi que eu ia passar fome se eu fosse artista plástico, porque, tipo, só tinha gente bem nascida, rica. Herdeiro. E herdeiros e herdeiras, e é isso, né, a realidade das artes plásticas é, se você não for um Basquiat também, não que eu seja. E aí um amigo falou assim, cara, essas habilidades... o que dá pra ganhar uma grana com isso em design, publicidade, sabendo que porra era publicidade, assim, eu sabia que se estudava pra fazer publicidade, né? E aí eu entrei em publicidade e eu fiz a minha trajetória foi meio meteórica até, assim, eu me dei bem no negócio, né? Mas quando você entra, tipo assim, você entra ali assistente de arte, aí você quer virar diretor de arte, você quer virar head de arte. Eu pensava, porra, eu quero ser diretor de criação. Virei diretor de criação. Hoje eu não atuo como diretor de criação, eu sou CCO na Saliva, né? E quanto mais você vai subindo nesse universo corporativo, você vai fazendo menos, né? Você começa a valer pela sua experiência, pela sua orientação nos projetos, etc e tal. E eu sinto também que tem uma galera que vai ficando um pouco decepcionado com essa ascensão, que talvez... fazendo um paralelo com isso que você está falando da trajetória de creator, né? Não faço mais layout e arte, eu não tenho mais ideia. Tipo, é uma equipe que faz isso. Sim. Né? E eu, pelo menos, eu tô muito satisfeito com isso, tô muito feliz com isso, porque eu sinto que a minha experiência ajuda a resolver questões ali e a minha posição ajuda a resolver questões que eu não preciso mais necessariamente executar. Mas, às vezes, dá uma saudadezinha, assim, sabe? E diz assim, porra, eu queria ter pensado isso, assim, sabe? Colocado a mão na massa ali, né? Tido uma troca mais, ter tido mais tempo de ter uma troca com a dupla ali, de ter participado mais. Sim. E tal. Então você nunca vai estar plenamente feliz, né? Você tem uma tendência de buscar um caminho sempre pra cima. Inclusive, engraçado que eu tenho percebido, que é uma coisa que eu não tinha sacado se já existia antes, ou se passou a existir agora, que é uma lógica em empresas maiores de carreira em Y, né? Então você vem subindo na lógica da hierarquia ali, e aí você chega um momento que você escolhe, ou você vira líder, e aí você começa a gerenciar pessoas, você deixa de fazer e você passa a liderar pessoas, ou você vira um especialista. Tipo assim, você tem um status de líder, salário de líder, mas você não lidera ninguém. Uhum. Porque, tipo, você não é obrigado a liderar também, sabe? Sim, se você não quiser, se você não quiser, você é muito bom, você é muito foda, você só quer fazer mais e melhor, né? Mas eu tive, como eu não tinha essa visão, eu pensava sempre em que eu precisava liderar. Eu sempre orientei minha carreira pra isso, assim, sabe? Mas é o que você falou, chega um momento que você pensa e diz assim, porra, beleza, tá massa, mas dá um pouco de saudade de produzir também, né? Dá. Eu tive um estúdio sozinho com minha esposa durante 4 anos, eu praticamente creator, assim, eu acho que se eu tivesse me posicionado como creator e não como estúdio, talvez tivesse dado até mais certo, porque a gente fazia absolutamente tudo. Tudo, assim, sabe? E era bom, mas era ruim também. Tem seu lado... Tem esse lado, assim, de... cansativo, né? Uma hora, assim. Tem uma hora que é foda. E eu passei muito parecido com você. Na pandemia foi foda. Acho que é pra muita gente, né?
Teve alguns negócios que expandiram, assim. Mas teve outros, assim, que gerou esse hiato mesmo, né? Acho que normal, porque de fato as marcas estavam se questionando, né? Como eu vou me posicionar, com quem que eu vou me posicionar, do que eu vou falar. Que eu vou fazer propaganda de um blush e tá todo mundo morrendo. O mundo acabando. Não tem sentido, sabe? Então eu acho que o jeito de criar a partir da pandemia, como muita coisa mudou. Acho que depois disso que a gente começou também a ver essa ascensão, né? Da IA, das tecnologias, que eram bem menos, assim, foi muito rápido. É muito doido, assim, como tá surgindo tudo muito rápido hoje. E tá tomando todos os negócios, né? E daqui a pouco chega na criação de conteúdo, que eu acho que tá um pouquinho mais lento, assim. O jeito que os criadores estão usando a ferramenta. Mas, porque é isso, a gente faz tudo, né? Então, tipo, a gente negocia com o cliente, a gente faz o orçamento, a gente é o comercial, a gente é o criativo, o roteirista, quem dá o rec na câmera. Dá o rec e sai correndo. Isso. Ou, tipo, boto ali e finjo que eu tô andando de bike, mas eu tenho que voltar correndo pegar, né? Porque essa coisa pra ninguém dar um tapa no seu celular e levar. Então, acho que é normal que tenha um pouco dessa demora para os creators aceitarem que talvez uma ferramenta vai fazer tudo isso para eles, sendo que eles fizeram sempre. Pegando esse gancho, o que você tem visto, assim, sentido na pele das ferramentas de inteligência artificial chegando aí no universo de creator? Você tem sentido ou você acha que ainda tá muito incipiente? Eu acho que tem creator que tá sendo inteligente para usar, seja para alavancar o criativo, que eu acho que isso é muito legal. Então, eu consigo adicionar, eu tenho uma ideia de um vídeo que eu não conseguiria fazer isso, ou teria que fazer bem manualmente mesmo, isso demandaria muito mais tempo e a pessoa consegue otimizar tempo de criação e às vezes fica muito melhor a qualidade. Mas eu tenho sentido uma coisa ruim, assim, que eu sinto que tá tudo muito igual. Porque as pessoas estão usando as mesmas ferramentas para gerar coisas parecidas. Né? Então, você sente que fica tudo muito igual, muito genérico. Então, você lê uma legenda, você já tipo, pô, isso aqui foi um chat GPT, né? Aí você vê um chat GPT mal treinado, né? Mal treinado, porque, o chat GPT pode ser muito legal. Se você sabe usar a ferramenta e se você não explora ele de um jeito também muito superficial. Exato. Que aí você vai ter um resultado superficial também, né? Então eu acho que em qualquer trabalho, se a gente usa essa ferramenta para trazer mais riqueza no que você já pensou ou no que você quer executar, é muito legal, assim. Mas você deixar a ferramenta executar tudo, eu acho que sempre vai ser uma coisa muito parecida. Você não vai ter mais identidade, assim. E você usa? Eu uso o chat bastante pra me ajudar com algumas ideias, assim. Às vezes eu tenho umas ideias já muito descidas na minha cabeça, peço pra ele me ajudar a organizar. Claro que filtrando muito as sugestões, porque às vezes é umas coisas bem ruins. Na maioria das vezes. A maioria das vezes é bem ruim, mas às vezes o jeito que ele ajuda você a enxergar o que você quer criar é muito bom. Porque aí você lê aquilo organizado que estava na sua cabeça, e isso te dava mais insight e mais agilidade pra criação. Então eu uso só o chat, cara. Eu não exploro muito. Eu sou meio devagar também, né? Eu acho que o chat GPT é o principal expoente, assim. Sim. Se você usar bem o chat, já tá bem pra caralho. Também eu acho que tá acontecendo um grande vendaval, muitas promessas, né? Porque mistura uma coisa que é realmente fantástica, que a ascensão das IAs, né? Não a criação, porque as IAs já existem há muito tempo. Sim. Mas essa ascensão agora, esse boom, é comparável à criação do computador mesmo, ou à ascensão da internet, né, que são grandes momentos. Mas aí também entra num marketismo chato, pega essa galera de marketing digital barato, sabe, de gatilhos mentais e não sei o quê, aí já monta em cima, performance, já monta em cima disso, já começa a trazer discursos fáceis. E aí, muito, na minha opinião, também muito amparado por essas coisas, um pouco do medo das pessoas de ser substituído, né? Então, dois pontos, né? O medo de ser substituído e a promessa de enriquecer fácil. Eu recebo coisas muito assim, tipo, tem gente ficando rico com inteligência artificial nesse momento e você tá aí parado, sabe? Sim. Então, acaba criando uma atmosfera meio chata em relação ao que são as IAs. Então tem que tirar muito entulho de cima para ver o que é que realmente tem de fato ali, né?
E, cara, eu vejo, assim, internamente como um time criativo aqui que a gente tem na Alemango e tal. A gente conversa muito, a gente faz reuniões e reuniões e a gente coleta a opinião do comercial, o posicionamento do comercial, o posicionamento do criativo, o posicionamento da pessoa que é mais técnica pra, sei lá, desenvolver um produto novo. E aí você usa o chat ou uma IA pra te ajudar a estruturar um pouco melhor isso, mas quando você para pra pensar, quem criou mesmo foi a gente, foi o time. Claro, Então, tipo, a IA foi uma certeza. ferramenta pra ajudar talvez a deixar isso mais rápido. Eu poderia demorar 2 meses pra fazer algo que eu fiz em 1 mês. Então, a inteligência artificial é um assistente de luxo. Sim, Se você não exato. se você não tiver substância, não adianta nada. Não. Não adianta nada. E aí vira o que a gente vê aí na É. internet, né? Tipo, muita gente criando no Qualquer mesmo coisa. lugar e qualquer coisa e ficando tudo igual. O jeito, a hora que você lê, você sabe que isso não foi escrito pela pessoa mesmo. E coisa ruim também já sempre existiu. Sempre. E sempre vai Coisa ter, mal né? feita sempre vai ter, com ou sem Exato. tecnologia. Sim. Bom É papo, isso, né? Acho que foi um bom papo. É uma primeira vez fazendo esse quadro, trocando uma ideia franca, direta e aprofundando assuntos. E afinal de contas, somos um grupo com 3 empresas, tem muita gente foda trabalhando aqui, com muita substância, muita coisa para trazer. A Salive e a Alemango tem uma sinergia muito grande, até porque foi uma mitose, Sim. uma que virou 2, né? Então, normalmente a gente faz esse paralelo de trabalhar com conteúdo juntos, né? E muito obrigado. Gente, amei estar aqui. Foi muito massa o papo. Você sentiu no Jô Soares? Não, nem tanto. Senti, tipo, entrevistada. Uma coisa Fábio Porchat, histórias. Obrigado, Ju. Gente, obrigada, viu, por assistir. E deixa o like. Deixa o like, ativa o sininho, inscreva Se no inscreve canal. no canal. Manda pro seu amigo, compartilha com alguém que vai se interessar nesse assunto aí. E fica de olho nos próximos episódios. É semanal? Não, a frequência não tá tão determinada assim ainda. Mas sempre tem uma coisa nova. Sempre tem. Fica de olho aqui. Beijão, Beijo, tchau, gente. gente.